Bom, pessoal, aqui tem um tópico um pouco suplementar, né? Isso aqui não precisa estudar quem não quiser, mas é útil para quem já está estudando um pouco mais avançado a física. Movimento em duas dimensões. Então, por exemplo, o menininho aqui vai jogar uma cesta de basquete, uma bola de basquete na cesta. Se demorar muito para chegar, pode chegar no sábado, mas isso não tem nada a ver, certo? Ele vai jogar na cesta e essa bola vai se mover num plano, certo? Então, como que eu trato esse tipo de movimento? Primeiro, eu tenho o plano XY, e a posição da bola, do móvel, do corpo, é designado por um pontinho aqui, ó, e é marcado um vetor R a partir da origem do sistema de coordenadas. Então a posição é um vetor R, tem a setinha em cima para dizer que é um R, tem uma componente horizontal x de t, uma componente vertical y de t, I e J. Se vocês nunca viram isso, não se preocupem, pode passar para o próximo episódio, pode ver aqui de curiosidade. Tá? Y e J são os vetores unitários nas direções x. O I é um vetor com módulo 1 que aponta para onde x está crescendo. E o J é um vetor unitário que aponta para onde y está crescendo. Então eu consegui escrever o meu vetor R em função de suas componentes, x de t, y de t, e os vetores unitários I e J. Certo? Bom, o que é velocidade? Nós já vimos. Velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Ah, mas aqui a posição é um vetor. Não faz mal. A derivada é a velocidade é a derivada de cada componente em relação ao tempo. I e J são vetores constantes, então eles são tratados como uma constante. Então, a taxa de variação da posição é a variação da componente x, isso na direção I, mais a variação da componente y em relação ao tempo, isso na direção j, na direção y. O primeiro termo é a componente horizontal da velocidade, componente da velocidade na direção x, e o segundo termo é a componente vertical da velocidade, certo? Se eu derivar a velocidade, eu tenho aceleração. Então, a aceleração é a derivada da posição em relação ao tempo. Ah, mas é um vetor. Trata componente por componente. I e J são constantes, tá? A aceleração é derivada da velocidade, a velocidade é derivada da posição, então a aceleração é a derivada segunda da posição em relação ao tempo, tá? Ou a derivada de cada componente da velocidade, certo? Bom, então aqui ó, nós temos um lançamento de projétil. Eu tenho um móvel que foi lançado com uma velocidade inicial V0, que forma um ângulo θ0 com o eixo horizontal, tem uma componente Vx, inicial Vx0, né, de onde está partindo, e tem uma componente inicial Vy0, certo? O móvel, ele vem, o meu corpo vem, atinge a altura máxima, movimento de projétil sem resistência do ar, atinge a altura máxima e cai. Bom, o objetivo é equacionar esse tipo de problema, não vou equacionar completamente, vou só dar um exemplo de aplicação da derivada, certo? Então, através de um exemplo. A posição de um corpo é descrita pela função horária r de t, a distância, o vetor que dá a distância a partir da origem, r de t, 6ti, 6t é a componente horizontal da posição, e é o vetor unitário na direção x, mais 8t menos 0,8t quadrado, j. Então aqui eu tenho funções diferentes na horizontal e na vertical. Bom, isso aqui é a posição. Primeira pergunta, qual é a velocidade do corpo? A velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo, taxa de variação. Como eu vou derivar o vetor, eu vou derivar cada componente. Então, quanto que é a derivada de 6t? A derivada de 6t é 6, isso na direção I, na direção x. Quanto que é a derivada de 8t menos 0,8t quadrado? Tá? A gente vai derivar isso na direção j. Então, derivada na posição x, é a componente x da velocidade, é a derivada de 6t, isso é 6. Aqui tem um i, é uma constante, continua aqui a constante multiplicando, não é uma constante sozinha. Quanto que é a derivada de 8t menos 0,8t quadrado? Derivada de 8t é 8, derivada de menos 0,8t quadrado é menos 1,6t. Então aqui eu tenho uma velocidade. Então, a velocidade, a componente horizontal é constante, 6 metros por segundo, e a componente vertical é variável. Então eu tenho uma velocidade constante na horizontal, mru na horizontal, e mruv na vertical, certo? Pergunta, qual a aceleração do corpo? Ora, eu tenho a velocidade. Se eu tenho a velocidade, basta derivar a velocidade em relação ao tempo. Vou derivar o primeiro termo,
O primeiro termo é constante, vai dar uma derivada zero. E o segundo termo é bem simples de derivar, então. Então, derivando cada termo, derivada de 6 a 0, derivada de 8 menos 1,6t, 8 a 0, então, menos 1,6j. Eu tenho uma aceleração constante e negativa. Aceleração negativa é uma aceleração, só na direção j, uma aceleração para baixo, certo? Igual, e o valor da aceleração em módulo é 1,6 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, a aceleração, a componente horizontal é 0, a componente vertical é menos 1,6. Então, aqui nós temos o gráfico do movimento, tá? Em t igual a 0, a posição, substituindo t igual a 0 aqui, eu tenho 0 mais 0. 0 mais 0 é 0, ele parte da origem, certo? Qual que é a velocidade inicial? A velocidade inicial é só substituir t igual a 0 na velocidade. Então, é 6 mais 8. 6i mais j mais 8j. Essa é a velocidade inicial, então tem uma componente horizontal 6, uma componente vertical 8, tem aqui inclinado, forma um ângulo θ zero, e na horizontal eu não tenho aceleração, então a componente horizontal não varia, eu tenho um MRU. Na vertical eu tenho uma aceleração negativa, a velocidade está diminuindo, chega a zero e depois inverte. É exatamente igual a um lançamento oblíquo, só que é um lançamento oblíquo com uma aceleração de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Qual é a conclusão? É um lançamento oblíquo na Lua, porque 1,6 metros por segundo ao quadrado é a aceleração da gravidade na Lua. Tá? Não é necessário saber isso para resolver a questão. Bom, então em t igual a 0, eu tenho as componentes iniciais da velocidade. Componente horizontal é x, componente vertical é 8, então eu tenho uma velocidade que em módulo é 6 ao quadrado mais 8 quadrado raiz quadrada. A velocidade inicial é 10 metros por segundo, certo? E essa velocidade forma um ângulo θ zero, tá? Eu tenho aqui um triângulo retângulo, o cateto oposto vale 8, o cateto adjacente vale 6. Então, a tangente do ângulo é 8 sobre 6. Então, o ângulo é o arco cuja tangente é 6. Qual o ângulo cuja tangente vale 6? É 8 sobre 6. É 53 graus. Então, aqui nós temos um problema de lançamento oblíquo. Qual é a conclusão? A conclusão é que, quando se tem um lançamento no plano, no espaço, a gente trata cada componente do espaço, da velocidade, independentemente, certo? É isso, pessoal. Então, o que a gente vai ver no próximo episódio? Alguns links úteis de sites que permitem resolver problemas de derivada integral de maneira simples. Até a próxima!